Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula. E nessa aula a gente vai falar qual é mais ou menos a margem de lucro que a gente tem em um Xiaomi. Na aula anterior a gente estava falando, a gente falou até bastante de celulares seminovos. E agora a gente vai falar sobre Xiaomi, beleza? Quanto mais ou menos a gente tem no lucro em um Xiaomi. Lembrando que a gente está falando aqui de um Xiaomi lacrado que a gente pega no nosso fornecedor. Existem duas formas, duas formas de fornecedores, beleza? Aqui abaixo tem até os contatos do fornecedor, ou então lá no nosso grupo também, a gente passa para vocês os números dos fornecedores, beleza? Tem fornecedores de São Paulo e a gente também pode estar encontrando fornecedores da nossa cidade. Geralmente, os fornecedores da nossa cidade cobram um valor maior do que os de São Paulo, justamente porque eles pegam de São Paulo para vender para a gente na nossa própria cidade. Beleza? Podendo assim pegar e vender na mesma hora, ou então a gente está comprando de São Paulo e deixando disponível. Ok? Então, o que acontece? Eles geralmente aumentam aí de 100 a 150 para passar para a gente e a gente põe quanto de lucro no Xiaomi, pessoal? Seguinte, a média de lucro em um Xiaomi é de 200 a 250, beleza? Às vezes, se a gente vender para ganhar menos, a gente vai ter uma média de 150 de lucro, ok? Então é mais ou menos isso. É muito difícil dar problema e o nosso fornecedor ele não dá garantia, tá? Então a gente dá 3 meses de garantia, beleza? Ou então 1 ano de garantia, caso o cliente esteja exigindo 1 ano de garantia, beleza? E tipo, é muito difícil dar problema, entendeu? É muito difícil mesmo dar problema. Praticamente nenhum aqui, eu já vendi uns 20, 30 Xiaomi, beleza? Somente nesses últimos 3 meses e não voltou nenhum, beleza? Então, o Xiaomi é muito difícil dar problema, beleza? Então, a gente tem um lucro aqui de 150, caso você bote em cima, né? Por exemplo, se o Xiaomi custa... Ó, lá em São Paulo, no momento, o Xiaomi Note 12, que é o Xiaomi que a gente mais vende, tá na faixa de 750, beleza? Aí a gente gasta um valor de frete, ele vai ficar na faixa aí de R$ 800. Então, na faixa de R$ 800 no atacado. Quanto é que vende na sua região? Pesquise isso, beleza? Aqui a gente está vendendo de 1.100, 1.050, R$ 1.000. Então, eu pego na faixa de R$ 800. Na minha operação, eu pego na faixa de R$ 800 no Xiaomi. Eu vendo por 1.100, 1.050 e R$ 1.000. Ou seja, eu tenho no mínimo R$ 200 de lucro, ok? Eu trabalho dessa forma. Eu tenho no mínimo R$ 200 de lucro. Então, quando eu vendo por 1.000, eu ganho 200. Quando eu vendo por 1.050, eu ganho 250. E quando eu vendo por 1.100, eu ganho R$ 300. Beleza, pessoal? Então, você pode fazer dessa forma, ou então também, se as pessoas estiverem vendendo por 1.300, 1.400, 1.500, você pode estar botando aí por R$ 1.200 ou até o mesmo valor que eles estão pedindo, beleza? E se as pessoas estiverem vendendo mais barato que isso, não se compare e não venda igual a eles, beleza? Se o cliente ficar falando que fulano é mais barato, você fala que o seu produto é de qualidade, você dá garantia, tem total procedência e você dá uma capa e uma película de brinde. Qualquer coisa você pode estar falando isso também. Beleza, pessoal? Então essa aula aqui foi explicando, né, para vocês quanto é mais ou menos de lucro que a gente ganha em cima de um Xiaomi. Porém, comparando com a loja, com a aula anterior de celulares seminovos, eu te ensinei que com um valor muito mais baixo, tipo R$ 200, você consegue lucrar 200, 250, beleza? Então, Xiaomi, eu recomendo quando você tiver com capital maior. Quando você tiver com capital maior, com dinheiro, com capital para estar comprando um celular seminovo, aí você pode estar adquirindo o Xiaomi para vender também, que vai ser mais um valor que você vai estar a mais lucrando, porque tem gente que quer comprar celular seminovo e tem gente que quer comprar um Xiaomi. Então, se esforce vendendo esses celulares seminovos, guarde o dinheiro, economize, para depois você ter, além dos celulares seminovos, você ter Xiaomi também para vender, beleza? E lembrando que no Xiaomi também a gente pode estar fazendo uma troca, onde a gente aumenta esse lucro aqui, ó, para R$ 400, R$ 300,
R$ 500, beleza? Na base de troca, a gente trocando por outro aparelho, a gente pode, em vez de lucrar 200, tá lucrando 300, 400 ou R$ 500, beleza? Por que, Emerson? Porque eu pego o aparelho na base da troca e pego uma volta. Eu pego o celular dele 200, 250 mais barato. Por exemplo, o celular dele vale 600. Aí eu vou e pago, eu vou e ofereço 350, no máximo 400. Aí a gente faz uma troca e ele me dá a volta. Eu pego esse, sei lá, um Xiaomi Note 8 ou um Note 9, que eu peguei por 400 na base da troca, eu vendo por 600. Então eu lucro 200, que eu já ia lucrar, e eu lucro mais 200, porque eu peguei esse aparelho seminovo e vendi. Então, em vez de eu lucrar 200, eu lucro R$ 400. Deu para entender? Então essa foi a aula falando do Xiaomi. A aula anterior a gente falou de celular seminovo e na próxima aula a gente vai falar mais um pouco em relação a iPhone, ou seja, celulares seminovos, Xiaomi e iPhones.